Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo inicial da nossa trilha de programação orientada a objetos. Esse vídeo está fazendo parte também da disciplina de programação orientada a objetos do curso de Ciência da Computação na Unipampa, mas o propósito dele é mais amplo. Ele serve também para revisão de outros cursos, né? Qualquer aluno interessado, qualquer pessoa que não seja um aluno também interessada em aprender programação orientada a objetos, pode aproveitar a sequência de vídeos, tá? Esse primeiro vídeo, inicialmente, ele serve exclusivamente para explicar um pouquinho da dinâmica da disciplina, mas antes de começar a falar da disciplina em si, eu quero explicar o que é a programação orientada a objetos. De forma bem breve, é importante que você entenda que a programação orientada a objetos ela tem uma série de estratégias para lidar com problemas complexos, reusar código e fazer a coisa toda ficar escalável. Então, a programação orientada a objetos ela não é apenas um conjunto de normas ou regras que alguém criou sem nenhum motivo. Ela surge para resolver problemas. Ela surge para que você não torne o seu código um monstro ao longo do tempo. Quem nunca teve aquela impressão de que o seu código desenvolvido há um ano atrás ou há mais tempo está insustentável? Você não tem nem vontade de olhar para aquele código, você não tem vontade de dar manutenção para aquele código, porque você sabe que se mudar muita coisa ali, vai dar ruim. A programação orientada a objetos ela surge para resolver isso. Ela consegue isolar responsabilidades, ela consegue definir a comunicação entre objetos para que cada um se limite a fazer o que tem que ser feito. O código ele não vai ficar todo bagunçado, ele vai ficar separadinho. Cada pedacinho de código ele vai estar numa classe, vamos estudar mais para frente o que é classe, mas de forma resumida, a classe ela vai reunir responsabilidades em comum. E dessa forma a organização vai ficar muito mais interessante. Você vai conseguir dar um suporte bem mais longo prazo para aquele código. Ele vai ter mais qualidade, você vai evitar inclusive impactos na performance do sistema, em muitos casos, a adotar paradigmas, né, como a orientação a objetos. Quando você aprende a programar, lá em algoritmos, por exemplo, a primeira coisa que você aprende é que o computador ele funciona executando instruções, uma sequência de passos. Muitas vezes a gente aprende aquele exemplo clássico, né, da troca de pneu, né? Então como é que eu troco um pneu de um carro? Primeiro eu tenho que abrir o bagageiro, eu pego o stepper, eu sigo passos até cumprir aquela tarefa. Isso ainda é válido na programação orientada a objetos. A questão aqui é que ao invés de nós pensarmos apenas em passos, né, uma sequência enorme de passos, nós vamos aprender que para sistemas complexos isso não funciona muito bem. Então, ao invés de pensar só em passos, vamos pensar em responsabilidades. Aí sim, cada classe, né, cada repositório de código, ele vai ter ali as suas responsabilidades. E eles vão se comunicar entre si para de forma colaborativa, de forma limpa, de forma fluida, que eles consigam alcançar um objetivo em comum. A ementa da disciplina de Programação Orientada a Objetos do curso de Ciência da Computação da Unipampa, que serviu como base para essa trilha de vídeos, ela começa com o conceito de classes de objetos, passando depois para os conceitos de herança, polimorfismo e encapsulamento. Vamos estudar também mecanismos de composição e abstração, manipulação de dados, e depois vamos passar para a introdução a padrões de projetos orientados a objetos. Nós não vamos estudar todos os padrões, porque não dá tempo nessa disciplina, mas nós vamos entender os principais padrões orientados a objetos. E a disciplina finaliza sua ementa com o tratamento de exceções. Porém, como parte extra, nós vamos também estudar nessa sequência de vídeos os conceitos de Solid e Clean Architecture, que é a arquitetura limpa. São dois conceitos mais avançados, frequentemente são exigidos até mesmo em vagas, né, onde as empresas que estão requerendo profissionais, recrutando os profissionais, elas acabam inserindo esses conceitos, né, no mercado de trabalho, e isso acaba tendo uma forte relação com a PO, né, Programação Orientada a Objetos, mas muitas vezes o aluno que cursa PO, ele sai sem entender isso. Ele sai sem sequer ouvir o termo Solid ou Clean Architecture. Então a ideia desse curso aqui é ter esse extra, né, esse bônus para os alunos. Para ser aprovado na disciplina, você tem que desenvolver algumas habilidades que giram em torno de projetar e desenvolver softwares usando conhecimentos da programação orientada a objetos. Para isso, você precisa se apropriar dos conceitos da PO, aprender a usar encapsulamento, mecanismos de composição e abstração, aprender a usar técnicas de manipulação de dados e conhecer algumas técnicas de saber usar essas técnicas de programação, como bottom-up, top-down,
programação por contratos e programação por aspectos. E para eu entender se vocês realmente atingiram esses objetivos, eu estou fazendo aqui uma avaliação um pouco diversificada. São 3 formas de avaliação. Nós temos 2 avaliações escritas, que elas totalizam 3 pontos na média, ou seja, cada uma vale 1,5. Temos 2 avaliações práticas, que totalizam 4 pontos na média, ou seja, cada uma vale 2 pontos. E temos também 30 pontos de avaliações interativas. Essas avaliações servem para que eu consiga entender de uma maneira mais precisa, mesmo se aquela pessoa que foi mal numa prova, foi mal no trabalho, se ela está conseguindo acompanhar a disciplina. Então, isso envolve bastante a questão de engajamento. Se vocês estão participando de atividades, estão respondendo as questões, né, que eu faço durante as aulas, e para isso tem alguns mecanismos, inclusive no próprio Codefólio, que é a plataforma que vocês estão assistindo esse vídeo agora. Um dos mecanismos é, por exemplo, o quiz em sala de aula, onde nós vamos ter literalmente, né, um quiz projetado na tela, né, da nossa sala de aula, e vocês vão responder algumas questões por sorteio, né? Vão ser sorteados alguns dos alunos e esses alunos vão poder, então, a partir daí, responder as perguntas. Conforme acerta, vai pontuando, né, na atividade participativa. Essas perguntas vão ser sempre em relação à própria aula. Então, se você acompanha a aula, você vai ter condições de responder essas perguntas. É algo assim que evita aquela questão de ter que decorar algo para a prova, por exemplo. Além disso, teremos alguns quizzes de reforço aqui no próprio Codefólio. Vocês vão ter alguns quizzes que servem para que eu consiga entender se vocês assistiram os vídeos, né, que eu estou postando aqui, como por exemplo esse, e se vocês compreenderam o conteúdo. Então, essa terceira forma de avaliação, né, que eu chamo de avaliações interativas, é uma oportunidade bem interessante para aquelas pessoas que têm medo de provas ou trabalhos. Você simplesmente precisa me mostrar que você sabe o conteúdo, da forma que você conseguir demonstrar isso. As provas escritas, elas podem ser recuperadas e eu vou avaliar no final do conteúdo, né, no final do nosso curso, se ela será recuperada de forma oral, onde eu faço algumas perguntas para entender um pouquinho melhor por que vocês responderam aquilo na prova escrita, por exemplo, e tento entender o ponto de vista de vocês para tentar considerar o aumento de nota, né? Ou se eu vou reaplicar uma prova escrita. Então isso fica a critério do professor, tá? No final da disciplina nós vamos recuperar de alguma dessas maneiras as provas escritas. As avaliações práticas, que é basicamente escrever código, né, desenvolver código, etc., elas não serão recuperadas, né, porque vocês podem me mostrar elas enquanto vocês desenvolvem, vocês podem ter uma recuperação preventiva antes mesmo da nota. Eu vou dar feedback o tempo todo. Então não tem porquê, né, nós recuperarmos ela depois da avaliação. A mesma coisa para as interativas. Se você não participar nas aulas, não participar nos quizzes aqui, você está abrindo mão, né, de ganhar nota. Agora, a parte mais legal, que talvez vocês não tenham tido essa experiência até o momento, é a questão da bibliografia. Normalmente, quando uma disciplina é ofertada, você tem uma série de livros básicos e outros que são complementares. O professor ele tem a flexibilidade de adicionar novos livros a qualquer momento, novos materiais, artigos, etc. Agora, a novidade nessa disciplina é que eu peguei todo o conteúdo necessário, de acordo com a nossa ementa e nossos objetivos, e além de gravar esses vídeos, eu estou escrevendo um livro junto com alguns colegas. Então vocês vão ter um livro pontual com o conteúdo da disciplina. Vocês não vão precisar ler nenhum dos livros da nossa bibliografia básica, nem complementar. Eu falei, não vão precisar. Obviamente vocês podem ler o que vocês quiserem, é interessante, sempre vai ajudar, são pontos de vista diferentes. Mas eu estou fazendo um trabalho bem interessante aqui de mastigar o conteúdo que vocês precisam e colocar todo ele dentro do nosso livro da disciplina. Então aproveitem, o PDF vai estar aqui no nosso Codefólio também, né? Na abinha de materiais extras, vocês vão ter ali separado por capítulos. Eu vou liberar sob demanda, então em breve eu já vou disponibilizar aqui o primeiro capítulo, na primeira semana de aula, tá? E conforme nós formos avançando no conteúdo, outros capítulos serão anexados no Codefólio. Nós não vamos usar Moodle, tá? Nós vamos usar o Codefólio até o fim do semestre. E é isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado aí da disciplina, da ideia geral dela. No próximo vídeo, nós vamos fazer uma revisão de Java, que vai ser a linguagem que nós vamos adotar nessa disciplina. E vamos aprender, então, a começar a programar, né? Ainda não orientado a objetos. Vamos aprender a programar em Java, para que depois dessa aula de revisão, nós entremos de sola, aí sim, no conteúdo da disciplina, que é a programação orientada a objetos.